Olá, estamos começando mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo eu converso com o Dr. Fernando Maia, professor da Universidade Federal de Alagoas e médico do Hospital Escola Élvio Alto. Entre outras questões correlatas, o Dr. Fernando Maia vai nos falar sobre os cuidados, as ações que a população pode ter para evitar ou para quebrar a cadeia de contaminação do coronavírus, o Covid-19. Portanto, eu agradeço ao professor, ao doutor Fernando Maia por ter aceitado o nosso convite. E aqui, primeira pergunta, doutor Fernando Maia, é sobre essa questão do pânico. Quando surgiu o coronavírus, foi a sociedade, a população mundial ficou atônita diante dessa descoberta e do que ele causou na cidade de Wuhan, lá na China. Agora que praticamente todos os continentes têm casos da doença, Como o Brasil, por exemplo, na sua opinião, está enfrentando essa situação e se é motivo ainda para pânico? Não é motivo para pânico, não. No início, logo que a doença surgiu, a gente não sabia o que era, ninguém conhecia a doença, então é natural que haja apreensão das pessoas, isso é algo natural. Mas é assim que os casos começaram a acontecer, primeiro lá na China, e depois já rapidamente começaram a aparecer casos em outros lugares, e a gente foi vendo o comportamento da doença em outros lugares, e lá mesmo na China, pelos relatos diários que saíam, a gente viu que a doença não é tão grave quanto parecia ser a princípio. O que é que a gente sabe do coronavírus agora, o que é mais importante? Primeiro, que ele tem uma alta contagiosidade, então é muito fácil pegar coronavírus, aliás, como a maioria das doenças respiratórias, não estou falando nenhuma novidade, ele é um vírus fácil de se transmitir. Por outro lado, ele é um vírus de baixa agressividade, ou de baixa patogenicidade, quer dizer, muita gente vai adoecer, mas muitas pessoas vão adoecer com uma forma leve que vai se resolver espontaneamente, vai com tratamento caseiro, só com sintomáticos, e são pessoas que vão responder bem e vão ficar bem, sem sequelas. O mais importante é isso. Quem é que está desenvolvendo forma grave e esses realmente precisam de um pouco mais de cuidado e atenção? São os idosos. Então, os dados têm mostrado que praticamente 100% das mortes estão ocorrendo em pessoas com mais de 60 anos, ou indivíduos que já têm alguma outra doença e pegaram coronavírus. Então, esses têm desenvolvido forma grave. E a mortalidade do coronavírus tem se concentrado nesse grupo de pessoas. É o que faz corresponder à letalidade de 2% no entendimento da sociedade médica? Sim, exatamente. Esses 2%, quase 2%, na China houve um pouco mais de 2%. Fora da China é menos de 2%. Nos Estados Unidos, na França e na Itália, são os 3 países que têm um número de casos grande e que há estatísticas confiáveis, é importante dizer isso, a mortalidade é menor que 2%, está girando em torno de 1,5%. Quando o senhor fala em estatísticas confiáveis, a gente pode fazer, digamos assim, uma avaliação do que pode acontecer no Brasil, já que nessa questão de estatísticas, as pessoas, ao que parece, não têm muita facilidade de admitir que está com a doença, Isso acontece. E acontece com todas as doenças e eu tenho certeza que com o coronavírus não será diferente. Então, a gente vai notificar os casos daqueles casos das pessoas que vão procurar o serviço de saúde. Porque não conseguiram ficar curados da doença em casa, espontaneamente, achando que estaria com a gripe comum, digamos assim. Isso, exatamente. Então, o que é que vai acontecer, como acontece já com outras doenças? As pessoas que fazem forma leve, que fazem uma febre curtinha, que só fazem um quadro leve, que tomam um remédio em casa e não piora, vão ficar por isso mesmo e não vão procurar serviço de saúde e nós não vamos saber se aquele caso era coronavírus ou não. Os casos que a gente vai notificar são aqueles casos de pessoas que vão procurar o serviço de saúde. Ou aqueles casos em que há casos pontuais em que as autoridades de saúde têm que ir atrás da pessoa. É o caso, por exemplo, quando você descobre um contactante, uma pessoa que está contaminada. Então, você tem que ir atrás das pessoas que estão na mesma casa, pessoas que tiveram contato próximo. Esses, a vigilância vai atrás. Mas aquela pessoa que viajou, não contou para ninguém, a pessoa que teve contato, esteve na casa da pessoa, mas não falou, essas pessoas provavelmente vão passar despercebidas. Como acontece com outras doenças também. Isso não é exclusividade do coronavírus, não. Isso acontece com outros casos. Por exemplo?
Por exemplo, as gripes nossas comuns, os resfriados comuns e outras doenças que as pessoas acabam não procurando serviço de saúde e acaba que o caso Faz a passa despercebido. automedicação, né? Na verdade. Isso, ou vai para a internet, faz automedicação e vai se curando desse jeito e acaba que esse caso fica fora das estatísticas. E com o coronavírus eu tenho certeza que não será diferente. Há muitos casos de doença leve, ainda mais que as pessoas aos poucos vão perdendo medo e vão vendo que são casos mais leves, muitas vezes as pessoas vão deixar de procurar o serviço de saúde. E aí a gente acaba não contando esse caso. Então, na verdade, o número de casos real, contabilizados. Com certeza, o número de casos real será maior do que o que a gente está contando. Isso eu não tenho dúvida. E como acontece nas outras doenças também, infelizmente não é novidade, não. Doutor, em relação ainda ao contágio, o que se pode dizer hoje da sobrevivência desse vírus? Bom, esse vírus muito semelhante a outros vírus que causam doença respiratória. Por exemplo, uma pessoa doente que fala, que tosse, que espirra, ele dissemina partículas infecciosas no ambiente. Então, microgotículas de saliva que ficam soltas no ambiente e durante algumas horas elas estão suspensas e essas partículas podem ser contaminantes. E aí só que essas partículas vão caindo, pela gravidade elas vão caindo e vão se localizando nas superfícies, numa mesa, numa cama, numa mesinha de cabeceira, qualquer objeto, na maçaneta da porta, todos os lugares. E há estudos mostrando que esse vírus tem uma sobrevivência grande nesse ambiente. Na Europa, na China, tem estudos mostrando que até uma semana o vírus pode permanecer viável nessas superfícies. Aqui no Brasil, especificamente aqui no Nordeste, a gente estava conversando, acho que esse vírus não vai se criar por aqui, não. Aqui é muito quente. Né? E ele não é um vírus, assim, digamos, forte o suficiente para suportar o calor da região? Não sabemos exatamente, mas tudo indica que não. A gente fazendo a comparação com outros vírus respiratórios que a gente já conhece, sabe como é o comportamento, a gente sabe que o número de casos desse vírus aqui no Nordeste não deve ser muito alto. Já é diferente. Se você falar São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do país, que já é o clima mais ameno, já é diferente. Aí, você fazendo a comparação lá com a China, lá com o Wuhan. Teve quase 100 mil casos lá na China. Mas nessa época do ano, naquela região da China, a temperatura é menos 20 graus. Muito baixa. É muito baixa. E lá eles têm uma população de idosos muito grande também. Então isso explica, em parte pelo menos, a grande disseminação do vírus naquela região e o número de mortes que aconteceu lá. E o quantitativo pela superpopulação também, né? Sim, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente. Mas né? isso assusta, né? Quando Assusta, a gente com vê certeza, né? Assim, com a velocidade do contágio, como aconteceu lá. Tanto é que, num primeiro momento, quando a China notificou a Organização Mundial de Saúde que havia um vírus novo, que estava havendo os casos, etc. e tal, todo mundo se alarmou, que é normal. Mas depois, com o tempo, a gente foi vendo que não é tanto assim. Não é motivo para pânico, o mais importante é isso. Pois é, podemos comparar, digamos assim, o coronavírus, o Covid-19, semelhante, digamos, à gripe H1N1? Do ponto de vista de contágio também? Sim. O contágio é igual. O contágio é por via respiratória ou por contato direto ou por secreção. Então é aquela velha história que a gente já sabe. Então, fala, tosse, espirro do doente e você está com a mão suja. A mão contaminada, você coçar olhos, nariz ou você comer sem lavar as mãos. Então, essa é a maneira de transmitir tanto a H1N1 quanto a gripe comum, que circula todo ano, e também o coronavírus. Em relação a isso, não há novidade. A forma de transmissão é a mesma, o cuidado para se evitar é o mesmo. A única diferença, são duas diferenças principais. Primeiro é que para o H1N1 e para o vírus da gripe a gente tem vacina, e que vai começar a campanha já. E para o coronavírus a gente ainda não tem uma vacina, eu espero que tenha. Eu acredito, como outras doenças respiratórias também, a gente só vai controlar essa doença no dia que a gente tiver uma vacina efetiva. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Ela é colocada hoje como uma pandemia, né? Porque de ordem mundial, porque está aparecendo casos, né, em todos os continentes, mas pode-se dizer que a vacina, ela está aí
pode avançar do ponto de vista de conter a tempo uma situação mais grave, né? Sim, com certeza. Já existem estudos em vacinas para coronavírus. Porque assim, os coronavírus são um grupo grande de vírus. E que muitos desses vírus acometem animais. E alguns desses vírus acometem pessoas, certo? Após mutação? Após mutação, geralmente. Por exemplo, esse coronavírus atual é a terceira epidemia por coronavírus nos últimos anos que aconteceram. A primeira foi no início dos anos 2000, aquela chamada pneumonia asiática, que também era um coronavírus, que também surgiu lá na China. A segunda mutação importante que apareceu foi a pneumonia do Oriente Médio, a SARS do Oriente Médio. Essa é bem mais grave, essa tem uma mortalidade bem mais alta. Mas é mais agressiva. É bem mais agressiva, mata mais. E mata pessoas jovens. Importante dizer isso. Esse coronavírus novo, até aqui, não tem matado pessoas jovens. Mas esses dois vírus anteriores eram menos contagiosos do que esse atual. É uma pandemia? É, porque ele já atingiu todos os continentes. Então, para se classificar como pandemia, pelo critério técnico literal da palavra, basta que a doença esteja em mais de um continente. Então, já é considerado pandemia. No caso desse Covid-19, ele já está em todos os continentes. Ele só não tinha chegado praticamente aqui na América do Sul, mas já chegou. Então, já é uma pandemia. Mas a pandemia apenas indica essa característica, que há casos no mundo todo. Não é porque é pandemia, porque é mais grave, ou porque é menos grave. Ou porque é mais letal. Porque é mais letal, não. É apenas porque atingiu um número maior de pessoas. Então, e atingiu mais de um continente. Por isso que é chamado de pandemia. Mas esse vírus, a origem mais provável desse vírus, do que se sabe, é que ele é um vírus de morcego, é um vírus que acomete morcegos, e que os morcegos são, na natureza, os morcegos são o grupo de mamíferos mais abrangente. É o número de mamíferos que tem o maior número de espécies, e é o mamífero que está mais disseminado no mundo todo. Todos os continentes têm morcego, espécies diferentes. E tem morcego de todo tipo, de todo tamanho. Existe morcego do tamanho de um dedo, existe morcego do tamanho de um cachorro. Então, lá na China, a provável origem desse vírus é um morcego chamado morcego raposa, que é um morcego enorme, parece um cachorro. A asa dele aberta tem mais de 1 metro de tamanho. E esse morcego come frutas. E às vezes o que acontece? O morcego está em cima da árvore, ele come a fruta cai no chão, e aí um outro animal que também é comum na China, chamado pangolim, ele parece um tatu. Ele tem umas placas nas costas, ele parece ter uma carapaça, e ele come fruta que cai no chão. E lá na China, esse animal é muito apreciado, dizem que a carne dele é muito saborosa. Tanto é que a origem mais provável para a contaminação das primeiras pessoas por essa epidemia foi num mercado lá em Wuhan, um mercado de peixe, mas que também vende animais, e que provavelmente havia um animal desses contaminado. Tanto é que os primeiros casos relatados foram em trabalhadores desse mercado, pessoas que tiveram contato com o animal e se contaminaram, e a partir dali contaminaram as pessoas em casa, ninguém sabia o que vírus era ainda, e houve essa contaminação. Então, essa foi a provável origem. E que se perguntar, vão aparecer outros casos no futuro? Vão, isso é natural. É natural, isso é um processo dinâmico. É natural. É natural, é o esperado. E o que é que vai acontecer, provavelmente? A doença se espalhou pelo mundo todo, como a gente já sabe. No momento que a doença se espalha, vão aparecer muitos casos, isso a gente também já sabe, não é novidade. Então, nesse momento, a gente tem que tentar conter o avanço da epidemia e cuidar das populações-alvo. No caso específico, os nossos velhinhos. Então, a gente tem que dar uma atenção especial. Exatamente, a eles. E até o ano que vem, provavelmente, o que é que vai acontecer? O número de casos deve diminuir, porque primeiro o vírus se espalha, atinge todo mundo. Tem uma curvatura, não é? Tem uma curvatura, mas, ao que parece, ela ainda não chegou ao ponto de descer, né? Exatamente. E descer. Na China, parece que já começou. Sim, tem casos. Na China já tem alguns dias que o número de casos novos já está diminuindo. Em relação, inclusive, das pessoas que já tiveram alta, né? Da condição de estar infectadas. Exatamente, né? exatamente. Então, lá na China parece que a curva já começou a descer, quer dizer, já atingiu um número grande de pessoas, então as pessoas que já se contaminaram, a maioria já se curou. Tem alguns casos lá que estão mostrando que parece que o vírus pode recidivar, pode voltar a fazer doença, mas isso é num número menor de pessoas. Recidiva do coronavírus? Recidiva do coronavírus, tem alguns dados mostrando isso. Parece que algumas pessoas fazem
fazem recidiva. A gente não sabe ainda se as pessoas se contaminaram novamente por um vírus diferente ou se é o mesmo vírus que voltou a causar doença. Por uma questão de baixa imunidade. Isso conta também, não é, doutor? Conta. Esse é um fator importante, não só do coronavírus, de qualquer doença qualquer dessas, doença né? respiratória, ou qualquer gripe. outra doença infecciosa de uma maneira geral, a imunidade tem uma relação direta com a capacidade da pessoa adoecer e capacidade de morrer por causa da doença. Pois bem, nós vamos tratar sobre esses pontos no próximo bloco. Em um instante, em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China, no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe: febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Fernando Maia, professor da UFAL e médico do Hospital Escola Évio Alto. Ele é médico infectologista e está nos falando sobre as condições do coronavírus, do Covid-19, né? A doença que atinge todos os continentes no mundo e que, claro, em qualquer lugar, as medidas que podem cortar o contágio da doença são importantes de serem, digamos assim, colocadas no dia a dia para a população. Doutor Fernando, o senhor falou no final do bloco anterior sobre a questão da imunidade, né? Para essas doenças do aparelho respiratório, é fundamental que as pessoas tenham cuidado de cuidar da sua imunidade. O que elas devem fazer? Por exemplo, tomar vitamina C, estar mais aberta para o sol, para tomar banho de sol, para, digamos, se alimentar melhor. O que é que o senhor diria? Sim, é exatamente isso. Não só para a doença respiratória, mas para qualquer doença infecciosa, a imunidade tem um fator primordial. Então, muitas dessas doenças só acontecem porque a pessoa está com alguma diminuição da imunidade. E no coronavírus não é diferente. Então, a gente tem visto que... Por que é que os idosos são mais acometidos? Porque os idosos, pela própria condição de ser idosos, já perderam parte da imunidade, já perderam parte da capacidade de resposta a esses agentes infecciosos. Por isso que nesse grupo de pessoas, essas doenças geralmente são mais graves. Levar a óbito, né? Pode levar à morte, inclusive. É muito importante a gente, então, cuidar da saúde em relação a isso. Então, o que é que a gente deve fazer? É o que a gente já sabe. Primeiro, toma bastante líquido. A gente mora num lugar muito quente, então o líquido é muito importante. Água, chá, suco de fruta, água de coco é uma delícia e ajuda bastante na hidratação. Muito importante isso. Exposição solar. Precisa cuidar com câncer de pele, mas o sol é importante. Abrir as janelas, o ambiente fechado propicia a contaminação por vários agentes. E a proliferação. E a proliferação também. Então, você acordou de manhã, abra a janela, deixa o sol entrar na sua casa, deixa o vento circular. Exatamente. Renova o ar, deixa o sol entrar, que isso é muito importante. A gente já sabe, por exemplo, uma doença muito antiga, que também é transmissão respiratória e a recomendação é a mesma. A tuberculose. O que é que a gente recomenda aos pacientes com tuberculose? Abra a janela. Bote a sua roupa de cama, bote para secar no sol. O sol mata esses bichos todos. O sol. Ainda mais um solzão desse que a gente tem aqui. Não é? Cortina, colcha de cama, lençol, tudo você bote no sol para secar. Que o sol mata esses bichos todos. E ajuda a
a combater também esses vírus. A gente aqui no Nordeste não tem muito caso de doença respiratória, não por causa disso, por causa do nosso clima. Então, vamos aproveitar essa bondade da natureza que a gente já tem de graça, né? Pois é. Então, abrir a janela, pegar sol e se alimentar bem. É importante dizer, comer bem não é comer muito, é comer de tudo. Então, é importante. Deixe seu prato colorido. Deixar o prato colorido. Todos os dias comer pelo menos uma fruta e uma verdura, pelo menos. Se quiser comer mais, fica à vontade. Mas pelo menos uma fruta e uma verdura por dia é muito importante. E o prato bem colorido, quanto mais colorido, melhor, porque ele tem mais nutrientes e siga a sua vida, normal. Mas feijão é bom, né? Com certeza. Arroz com feijão é uma delícia, né? Pois é. Doutor, entre as formas de prevenção ao coronavírus, a infecção do coronavírus, tem uma série aqui, lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Essa questão do lavar, a gente observa que seria necessário que as campanhas, né, fossem mostradas, rádios, TVs, enfim, a forma que pudesse chegar à população, porque muita gente acha que é só abrir a torneira, fazer assim, pronto. Não é por aí, né? Não é por aí. Precisa lavar direitinho. Então, a mão você tem que lavar a palma da mão, tem que lavar o dorso, as costas da mão e lavar entre os dedos. Inclusive o polegar, que o polegar fica para cima e te esquece, né? Tem que lavar o polegar e fazer isso aqui. Então, na hora que você lava, você esfrega assim, depois você esfrega assim, depois desse jeito, entre os dedos, certo? Não esqueça do polegar. Depois lava e depois tira bem o sabão. Ou o álcool gel é a mesma coisa. Se você for usar álcool gel é a mesma coisa. Também esfrega aqui, entre os dedos, os polegares e depois seca. Né? Isso é muito importante. Pois é. E quem tem, por exemplo, alianças, qualquer outro anel, adorno nos dedos, seria interessante É interessante tirar, né? Porque debaixo, nem sempre a gente consegue lavar debaixo da aliança. E acaba sendo um ponto de contaminação. Então, você tira a aliança, o anel, o que for, você lava e depois bota de volta. Pois é. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Isso aí já está colocado, né? E, por exemplo, o tempo de lavar as mãos é muito importante também, porque não basta fazer tudo isso em 1 segundo, né? Sim. 2 segundos, Sim, né? tem que dar tempo para a água molhar e lavar, o sabão agir também. E assim, não há um número mínimo, um número máximo de vezes que se lava as mãos. Então, você deve lavar as mãos sempre que for necessário. Então, se você vai comer, lava as mãos. Depois de ir ao banheiro, lava as mãos. Antes de coçar os olhos, antes de coçar o nariz, lava as mãos. Então, não há um número de vezes máximo ou mínimo de lavar as mãos por dia ou por horário. É quantas vezes for necessário. E, de repente, você vai acessar o painel de um elevador, né? Não usa o dedo indicador, usa o dedo mindinho. Pode ser o dedo mindinho que a gente usa menos, né? Para coçar os olhos. É uma medida. É porque não se coça olhos naturalmente com o dedo mindinho, não, né? Normalmente não. Nem leva o dedo mindinho à boca, no máximo ao ouvido, mas de situações que não causem constrangimento, Sim, né? também tem isso, né? Também, com certeza. Assim, a gente aos pouquinhos a gente vai adotando essas medidas para ir tentando diminuir esse contágio, que é importante. Pois é, no caso de detectar uma gripe, mesmo que não esteja ainda confirmada que seja Covid-19, o procedimento que a pessoa deve ter em casa, na família e com o externo. Bom, qual é a condição, a situação atual? Em que tempo? Bom, qual é a situação atual? No momento aqui no Brasil, a gente só tem casos importados. Casos de pessoas que viajaram para o exterior, para lugares onde há transmissão e voltaram doentes. Ou pessoas que tiveram contato próximo a essas pessoas que viajaram. Então, mesmo as pessoas que pegaram a doença aqui no Brasil, mas a gente sabe quem é a fonte de infecção. A gente sabe que pegou com aquela pessoa, aquele local. Então, neste momento, até onde a gente sabe, não há circulação do vírus aqui no Brasil. Certo? Da transmissão sustentada, isso pode ser traduzido? A transmissão sustentada acontece quando começam a aparecer casos de pessoas que não viajaram, que não tiveram contato com nenhuma pessoa conhecida de ter coronavírus, mas estão doentes. O Ministério e as Secretarias de Saúde já começaram esse monitoramento. Então, até pouco tempo atrás, o que é que se fazia? A gente só coletava exame para Covid-19 quando a pessoa tinha histórico de ter viajado, ou teve contato, a gente coletava material. Hoje, qual é a recomendação? Toda pessoa
que dá entrada no serviço de saúde com um quadro que a gente chama de SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, a pessoa chegou com um quadro respiratório grave que precisou ser internado no hospital e muitas vezes precisou ser internado até no UTI. Então, essa pessoa, mesmo que não tenha viajado, mesmo que não tenha tido contato, vai ser coletado material para a Covid-19, para saber se o vírus já está circulando no nosso ambiente entre ou não. nós. Entre nós ou não. Até hoje, pelo menos, não há nenhum caso de pessoa que tenha sido confirmado de Covid-19 dessa maneira. Então, cabe a gente, no momento, ficar monitorando isso para poder perceber quando é que vai haver algum caso desse ou não. A gente acredita que isso vai acabar acontecendo, por causa daquelas coisas que a gente estava conversando antes, porque as pessoas não procuram o serviço de saúde, não fazem a quarentena devidamente, acabam saindo de casa antes da hora, não procuram e acaba contaminando. Isso é algo que, infelizmente, vai acabar acontecendo. Cabe a nós ficar vigilantes para tentar flagrar esses casos e tomar as medidas necessárias. Pois é. E em relação à proteção, né, com a máscara, a gente observa que as pessoas no entorno de quem esteja a usar a máscara tem um comportamento meio repulsivo, meio discriminatório, meio preconceituoso. O que dizer? Porque na questão do uso da máscara, não basta você estar contaminada pelo coronavírus. Uma gripe coloca a gente numa situação vulnerável e fragilizada diante de outras infecções, se você gripa fortemente. Então, usar a máscara é como uma proteção até para as pessoas, né, que estão no entorno, mais ainda também. Né? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de usar máscara. Mas se você vê em outros países, na Europa, no Japão, é comum. As pessoas que têm qualquer doença respiratória usam máscara normalmente. A gente vê na rua as pessoas Ela se protege e protege as pessoas Exatamente. também. Então, né? qual é a ideia hoje aqui? Como não civilizada. Isso é exatamente. Isso é civilização, exatamente. Qual é a ideia hoje? Quem é que deve usar máscara? É quem está doente, no momento que está doente. Então, se você está com qualquer doença respiratória, que possa ser contagiosa ou não, então se você vai sair à rua, você vai ter contato com outras pessoas, usa máscara. Porque a máscara em você que está doente ajuda a evitar essa disseminação de partículas infecciosas para o ambiente e você evita de contaminar outras pessoas, certo? Quem é que deve usar máscara que não está doente e deve usar máscara? Casos pontuais, específicos. Então, por exemplo, pessoas que têm a imunidade muito baixa e vão para um local que tem uma aglomeração de pessoas muito grande. Por exemplo, uma pessoa que seja transplantada. Então, uma pessoa que transplantou coração ou transplantou rim ou pulmão, lá o que for. O indivíduo que é transplantado tem que usar uma medicação potente para diminuir a sua imunidade, para não expulsar o órgão transplantado. Então, essa pessoa está suscetível a ter um monte de doenças. Então, esse grupo de pessoas deve usar máscara necessariamente. Indivíduos que fazem diálise, por exemplo, que também é uma situação que também diminui muito a imunidade. Pessoas que estão usando, ou por outras razões, estão usando medicamentos imunossupressores. Tem algumas doenças que exigem isso. Indivíduos que têm infecção pelo HIV/AIDS e que têm a imunidade muito baixa. Então, o seu próprio médico vai recomendar que você use máscara ou não, depende da situação. A população geral precisa usar máscara? Não. Não. A população geral não precisa usar máscara. Qual é a recomendação atual? Na iminência de disseminação do vírus, então deve-se evitar grandes aglomerações. Então, shoppings, manifestações, shows, jogo de futebol no estádio, essas coisas. Para tentar evitar a contaminação até que a doença esteja mais controlada. Isso é momentâneo, é passageiro, vai passar e a gente vai poder voltar a fazer essas coisas. Nós falamos sobre a letalidade, né, que atinge mais aos idosos. E o que dizer das crianças? As crianças até aqui, pelo menos pelo Covid-19, o número de casos em crianças é muito pequeno e não há relato de mortes, a não ser nessas crianças que já têm alguma outra doença que baixa a imunidade. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem visto casos graves, nem em crianças, nem em indivíduos jovens. Ao contrário, por exemplo, do H1N1, que mata crianças e mata adultos, mata pessoas jovens. Certo? Esse coronavírus não, a não ser naqueles indivíduos que já têm uma imunidade baixa. Aí a conversa é diferente. Mas a população geral não precisa ter medo do coronavírus, não. Vai ser mais uma virose dentre tantas que a gente já tem. Ou seja, vamos conviver ainda um bom tempo com o coronavírus.
Creio que sim. Eu acredito que os especialistas têm mostrado que o coronavírus deve ser mais um vírus que veio para ficar na nossa coleção de vírus que a gente já tem. É o caso do H1N1. A gente não tinha H1N1. De uns anos para cá, de 2010 para cá, ele veio e ficou. Ele gostou e ficou. E a gente tem, até hoje, a gente tem que tomar vacina contra H1N1. E aqui e ali aparece um caso ou outro, que ainda acontece, pessoas que, por uma razão ou outra, não tomaram sua vacina e acabam adoecendo. Mas ele veio e ficou. E o coronavírus deve acontecer a mesma coisa. E a vacinação contra a gripe já está aí disponível nos postos, né? Já a partir do dia 23 de março vai começar a campanha de vacinação. E é importante, quem tem indicação de tomar, tome a sua vacina. Ah, mas a vacina protege contra a gripe, não protege contra o coronavírus. Mas são duas doenças respiratórias. É muito importante você se proteger, porque os casos que vão aparecer, fica mais fácil para a gente, exatamente, para a gente identificar se aquele caso será de coronavírus ou não. Por exemplo, se chegou um caso com uma doença respiratória, o indivíduo já está vacinado contra a gripe, isso praticamente já exclui a possibilidade que aquela pessoa esteja com gripe. Você vai pensar em outras coisas, por exemplo, em coronavírus. Facilita, inclusive, o diagnóstico, né? Com certeza. O principal ponto é esse, facilita o diagnóstico. Perfeito. Vamos chamar novamente o nosso intervalo, um rápido intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Já, já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Fernando Maia, médico infectologista, professor da Universidade Federal de Alagoas e que atua no Hospital Escola Évio Alto. Nosso assunto, coronavírus, Covid-19, que está aí amedrontando a população mundial. Doutor, em relação ao fato de Alagoas só ter registrado até então um caso confirmado, né, de coronavírus, do ponto de vista epidemiológico, o que é que a gente pode deduzir? Para já é uma coisa boa, né? Quer dizer que, pelo menos para já, a gente não tem não foi confirmado nenhum outro caso. Tem alguns casos suspeitos de pessoas também que viajaram, pessoas que tiveram contato próximo com as pessoas que viajaram e que foi coletado material, mas até aqui não houve nenhum outro caso. Eu acho que bate aquela história do sol que a gente estava conversando há pouco, né? Parece que o sol ajuda a espantar esses bichos sol, por aqui. A água do mar, que é salgada, né? Essa temperatura alta, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa boa para a gente. Acredito que essa doença não vai se criar por aqui, não. Eu espero. E eu acredito que a gente não vai ter muitos casos. E embora a gente tenha alguns casos que são suspeitos, nós estamos esperando os exames para saber se era coronavírus ou se é outra virose respiratória dessas tantas que a gente já tem por aqui. E nós estamos aguardando. Mas para já é uma coisa boa. Pelo menos para já nós estamos mais protegidos. Como o senhor, enquanto infectologista e que trabalha em hospital público, acompanha a ação do governo, a ação ministerial do governo federal sobre essa questão no país? Bom, até agora eu acredito que as medidas que foram tomadas já, até que são medidas acertadas. Então, até aqui, está se monitorando todos os casos suspeitos, os que têm aparecido a gente está monitorando direitinho. Aquele primeiro grupo de brasileiros que foi repatriado da China, que foi mantido em isolamento, foi uma coisa importante. Isso é uma questão que gera muita dúvida. Por que aquele povo da China, que veio da China, ficou isolado, e ficou lá na base de Anápolis, e o pessoal que está vindo de fora está ficando em casa? Isso é uma questão importante. Naquele momento que o pessoal foi repatriado da China, não tinha nenhum caso aqui. E ali tinha pessoas de várias regiões do país. Se aquelas pessoas fossem repatriadas e houvesse uma pessoa doente, lembre que aquelas pessoas passaram 26 horas juntas dentro do mesmo avião.
que é um fator de risco, né? É um fator de risco, porque o avião é um ambiente fechado. Uma todo concentração de ar, né, que todo mundo respira simultaneamente. Exatamente. Né? E eles passaram 26 horas juntos. O avião, o voo lá de Wuhan para o Brasil foi 26 horas de voo. Então, se houvesse uma pessoa doente ali naquele grupo, provavelmente outras pessoas, o restante poderia estar contaminado. Então, de repente, você pega um grupo de pessoas e espalha pelas regiões do país. A gente já está inoculando a doença no país. Então, naquele momento, o isolamento daquele grupo de pessoas foi a medida acertada. Hoje não há motivo para isso, porque as pessoas que estão vindo são pessoas de várias regiões do país, estão vindo do exterior, e que não há como fazer quarentena naqueles moldes que foi feito naquele grupo. As pessoas estão sendo mantidas em casa, que para já está sendo suficiente. Até que os casos que foram confirmados... Se agravem... Se agravar, vão se internar. Até o momento aqui no Brasil, até ontem à noite pelo menos, que eu estava acompanhando, só tem um caso grave, que é uma pessoa que está internada em Brasília, somente. Todos os outros não é uma casos... pessoa idosa não, né? Não é idosa não. Uma pessoa de 50 e poucos anos. A gente não sabe, não foi divulgado se essa pessoa tem alguma outra doença, talvez tenha, a gente não sabe. E talvez por isso ela tenha desenvolvido, tenha pego coronavírus e fez uma forma grave, a gente não sabe. Mas o fato é que a gente tem muito poucos casos graves. Até aqui só tem esse caso, que precisou de internação. Todos os outros casos estão em casa. E isso a gente espera que provavelmente vão acontecer vários outros casos nos mesmos moldes. Eu acredito que a gente não vai ter muito problema, não. O senhor falou aí, não é, do ar pressurizado do avião, que independentemente de coronavírus, quantas pessoas ao viajar, quando chega, sente garganta, sente nariz... De qualquer maneira, é um ambiente que pode contribuir, não é, doutor? Pode, porque o avião é uma combinação explosiva. O ar muito seco, a umidade muito baixa dentro do avião. E o ar é fechado, o ambiente fechado. Então, tanto é que quando você descobre um caso de coronavírus, por exemplo, qual é a recomendação atual? Quando você descobre um caso de coronavírus, é importante saber em que poltrona aquele indivíduo estava sentado. Porque aí você tem que investigar as pessoas que estão sentados ao lado, duas fileiras à frente e duas fileiras atrás. Porque esse é o pessoal que está na área de risco. Está na área de risco maior. Mas todos os passageiros do voo devem ser monitorados. Agora, esse pessoal que sentou à volta da pessoa contaminada, esses merecem um cuidado maior, uma vigilância maior. Mas que mesmo assim, até aqui, pelo menos, não tem aparecido muitos outros casos, e de avião, não. Os casos que apareceram aqui foram de pessoas que, por exemplo, aquele primeiro caso confirmado em São Paulo, foi um senhor que veio da Itália e que chegou na sexta-feira, no sábado, no domingo fez um almoço, a família inteira junta, né? Então foram 30 pessoas, realmente foi algo preocupante. Mas parece que daquele caso só apareceu mais um caso só, ninguém mais pegou. Veja que é uma coisa, veja que ele parece que não é tão ruim de passar como a gente imaginava. Pelo menos é algo que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Pois é. Alguns países já estão se fechando, não é, para receber aviões que vêm de outras partes, por exemplo, da China ainda. Né? Estados Unidos fechou e agora já anunciou isso e só se recebe voos que vêm do Reino Unido, da Europa, vindas pelo Reino Unido. É necessário entender isso, porque isso tem uma implicação forte na economia, que não é a sua área, mas, digamos, na condição de infectologista, no geral, o senhor vê necessidade de os países fecharem as portas para voos internacionais que venham da Europa nessa condição, ou o trabalho da vigilância epidemiológica junto com, por exemplo, no Brasil, com a Anvisa, nos portos, aeroportos, pode segurar a situação? É uma medida impopular, uma medida drástica, mas que é uma medida que ajuda na disseminação do vírus. Por que o presidente Trump fez essa medida? Porque na Europa, principalmente na Itália, na Alemanha e na França, o número de casos é muito grande. E há um enorme tráfego de pessoas desses países para os Estados Unidos e vice-versa. Então, a medida foi para tentar conter nesse momento. É uma medida temporária,
Na Itália já foi tomada uma medida semelhante, não de voos, mas de fechar a cidade. Isolar a parte norte, a região norte. Já está né? praticamente isolada. Veneza está praticamente isolada. A né? região do Vêneto, também a região norte. A região norte e Milão, que tem um grande número de Uhum. casos, também já está isolada também. Nesse momento se justifica isso, porque o número de casos é muito grande, então precisa evitar a disseminação. A China tomou essa medida lá. Lá em Wuhan, eles praticamente cercaram a cidade, usaram o exército, cercaram a cidade. É uma medida totalmente impopular, mas naquele momento foi necessária para tentar conter a disseminação da epidemia. É verdade que o vírus que tem contaminado pessoas em outros países, de pessoas que vieram da Itália, é um vírus já, digamos assim, que sofreu mutação? Sim, é um vírus que já é um vírus diferente do primeiro vírus que foi detectado na China, que é uma característica dos vírus de uma maneira geral. Esses vírus sofrem muitas mutações. Um exemplo que a gente tem mais próximo da gente. Por que a gente tem que tomar vacina de gripe todo ano? Mas não tomei vacina ano passado, por que eu tenho que tomar de novo? Porque cada ano é um vírus diferente. É o mesmo vírus da gripe, causa a mesma doença, mas é um vírus novo. Mas com uma composição diferente. Composição diferente. Ele muda a conformação das proteínas de superfície dele, de modo que a escapado do sistema imunológico. E ele faz isso todo ano. E o coronavírus não é diferente. Pois é, e isso pode determinar, essa mutação, a forma de agressão, a intensidade de agressividade do vírus ou não? Pode. É uma das características do vírus, tem essa característica também. Por que a gente tem tem anos que a gente quase não tem casos de gripe, por exemplo, fazendo a comparação, né? Por que a gente quase não tem casos de gripe, no outono a gente tem muitos casos com muitas mortes? Por causa da mutação do vírus. Então o vírus se muta, faz essa mutação, então ele com essa mutação ele consegue escapar do sistema imunológico, porque o sistema imune, nosso sistema imune, reconhece aquele outro vírus do ano passado e ele já tem imunidade contra ele. Se aparecer aquele vírus, ele não vai mais causar doença, porque o indivíduo já sabe como se proteger contra ele. Aí o que ele faz? Ele muda a sua conformação para poder escapar. Então, para o nosso organismo, é um vírus novo, é outro agente. Começa tudo de novo. E é por isso que a gente tem que tomar vacina de gripe todo ano. Provavelmente, com o coronavírus deve acontecer algo semelhante. Na hora que surgir uma vacina, talvez a gente tenha que se vacinar de tempos em tempos. Não se sabe ainda se de ano em ano ou de tempos em tempos, ou só quando necessário, mas provavelmente a gente vai precisar se vacinar de vez em quando contra o coronavírus, porque vão começar a aparecer mutações. E essas mutações fazem como se fosse um vírus novo. E essas mutações tanto fazem com que a pessoa adoeça novamente, como também pode determinar mudança no padrão do adoecimento. Então, a pessoa pode ter a doença mais grave ou menos grave, pode matar mais ou pode matar menos. Isso é a característica dos vírus de uma maneira geral. Pois é. Eles são muito espertos. Muito espertos, né? São camaleônicos, digamos. Com certeza, com certeza. E pode se mostrar até de uma forma diferente, com algo na pele, alguma coisa nesse tipo. Sim, ele pode fazer doença diferente, ele pode fazer doença mais grave, menos grave, ele pode começar a ter características diferentes que não tinha antes. Sim. As mutações são as mais variadas possíveis. Doutor, diante de tudo que a gente já falou até agora, qual seria o apelo mais importante a ser feito à população para se preservar, para se prevenir em relação ao coronavírus, ao Covid-19? O mais importante é tomar as medidas que a gente já sabe, aquelas antigas que a gente já sabe, mas que é importante ser básicas. Então, lavar as mãos. Então, só recapitulando que isso é importante. Então, é lavar as mãos. Depois, usou o banheiro, lava as mãos. Antes de comer, lava as mãos. Antes de coçar olhos, nariz, lava as mãos. Porque com isso você lavando as mãos com frequência, você já evita essa contaminação direto pelas mãos. Corta a cadeia da contaminação. Corta a cadeia da transmissão, exatamente. Se você vai para um local que tem uma aglomeração de pessoas muito grande, você de preferência evite esses lugares. Evite. Se você já está doente, você está com a doença respiratória, você ainda não sabe se é Covid-19, se é gripe, se é resfriado ou o que é. Você vai sair preferencialmente fique em casa. Certo? Para não disseminar a infecção. Se você precisa realmente sair de casa, o ideal é que você use máscara. Essa máscara cirúrgica mesmo, comum. Que está em falta nas farmácias. Está em falta, inclusive, porque o pessoal já comprou as máscaras todas, né? Pois é. Então, você deve usar essa máscara. Você não está usando máscara, de repente deu vontade de tossir, deu vontade de espirrar. Um lenço no bolso, de preferência um lenço de papel, você usa o lenço, espirrou, você espirra no lenço. Ou usa o braço. Ou usa a praga do cotovelo para tentar evitar
essa disseminação. O ideal é o lenço de papel, porque você espirra e aquele lenço de papel você joga fora no local correto. Importante, na rua, né? Descartável. Descartável, Não é para descartável. voltar a usar, colocar na roupa ou numa Exatamente. bolsa, né? Para depois usar. Não, porque aí não adianta, não né? adianta. Outra coisa, aquela máscara, se você vai usar Mas tem máscara... pessoas, perdão interrompê-lo, doutor, tem pessoas que fazem, assou o nariz, né? E depois dobra o lenço, sobretudo quando é lenço de tecido, né? Para reutilizar. Não, aquilo Aí não faz sentido. Não, aquilo epidemiologicamente eu posso dizer que é uma catástrofe, aquele, né? Porque é horrível, né? Horrível. Para dizer o mínimo, né? O lenço deve ser de papel e descartável. Usou, joga fora. Joga fora. Joga no local correto, joga fora. Tá? Importante sobre máscara, tem umas coisas importantes. Primeiro, máscara, aquela máscara que a gente compra na farmácia, que é descartável, dura no máximo 3 horas. Então, se você vai passar um tempo maior do que isso em casa ou na rua, tem que trocar a máscara. Outra coisa, a máscara tem que cobrir o nariz e a boca. A gente vê uns casos engraçados, né? A pessoa bota na máscara assim e o nariz lá de fora. Não faz. Não faz muita coisa, não faz muita coisa, né? Outra coisa, a máscara... É uma meia boca. É uma meia boca, exatamente. Literalmente. Né? Outra coisa, você deve usar a máscara, você deve... Ela tem uma fitinha metálica que você tem que ajustar. Então, você tem que prender. Porque você tem que respirar pela máscara. E não pelas brechas. Se você botou a máscara está folgada assim, você está respirando por aqui. Faz efeito nenhum. Não está fazendo efeito, está ali de enfeite. Né? Então, a máscara deve estar ajustada ao rosto. Senão não adianta usar, é melhor tirar. Porque só está atrapalhando, só está fazendo enfeite. Então, a máscara deve estar ajustada ao rosto. Então, isso você vai usar você estando doente para evitar a contaminação. Professor, mais um apelo à população para que quem vê alguém com máscara não discrimine, né? Não, com certeza não. A máscara é uma medida sanitária muito importante. Em outros países já se usa com muito mais naturalidade a máscara na rua. A gente aqui não tem esse costume. Deveríamos ter, porque é uma medida muito importante, medida sanitária importante de civilização, como a gente estava conversando há pouco. É uma medida de civilização. É muito importante. Não discrimine, até porque você não sabe por que a pessoa está usando aquela máscara. Ela pode estar usando para impedir que outras pessoas se contaminem ou para evitar de pegar outras coisas. Exato. Numa situação por ou noutra, estar fragilizada. Numa situação ou noutra, essa pessoa não merece ser discriminada, com certeza não. É isso. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, doutor Fernando Maia, aqui no Frente a Frente, dando essas explicações, né, científicas e necessárias para a população se proteger do coronavírus e de outros vírus também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.